Namaste! Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre como é que o Ayurveda entende o sistema imunológico, quais são os sinais de que a gente precisa estar bem atento, como é que a gente resolve isso de uma maneira bem simples e qual é o desenrolar quando a gente não observa os avisos iniciais do nosso corpo. O nosso corpo, em termos ayurvédicos, nunca fica doente de uma hora para outra. Quando você fala, por acaso, que eu fiquei doente, é porque você não soube observar um monte de aviso que o teu corpo deu como sendo aviso de que ele estava ficando mal, ok? Então, o que é um sistema imunológico decente para o Ayurveda? É um sistema onde tudo que você metaboliza vira potencialmente você, o teu corpo consegue extrair a essência daquilo dali e consegue transformar em tecidos, ok? Então, essas são as três palavras fundamentais para a gente. Agni, que é a capacidade metabólica, Ojas, que é o sistema imunológico e o sistema de bem-estar, é tudo junto. Para a gente ser saudável é estar feliz. Tem essa, Ojas significa mais ou menos essa junção. E Datus. Datus são os nossos sistemas físicos, tá? Então, no Ayurveda sempre tem uma possibilidade das coisas saírem do trilho. Vata, Pitta e Kapha. Quando o nosso Agni é atacado por Vata, ele fica mais instável. Quando ele é atacado por Pitta, ele fica super excessivo. Quando ele é atacado por Kapha, ele fica lerdo. Qualquer uma dessas faz com que as coisas que a gente tem que metabolizar fique menos metabolizado do que deveria. Ou fica meio cozinhado, ou fica torrado, ou fica só aquecidinho, sem cozinhar, ok? Respectivamente, Vata, Pitta e Kapha. O que isso significa? Vai gerar um material que o nosso corpo não consegue transformar aquilo em essência para os nossos tecidos. Ou seja, não virou Ojas, virou Ama. Tá? Como é que a gente sente isso? Quando a gente tem Ojas no nosso sistema, depois que você termina uma refeição, depois que você termina uma conversa, depois que você termina qualquer coisa, existem os seguintes atributos. Esse é importante anotar. Você se sente leve. Pode anotar. Você se sente leve. Você se sente satisfeito. Você se sente contentado, assim, tem uma sensação de paz. Você se sente alimentado. E você se sente de bem com a vida. Se você terminou uma conversa e você se sentiu assim, ou se você terminou de comer alguma coisa e se sentiu assim, ou você terminou um passeio e se sentiu assim, encontrou uma pessoa, tanto faz, qualquer coisa que gerou no teu processo uma necessidade de metabolização, ou seja, qualquer coisa que você fez enquanto você está vivo, precisa ter esses atributos, ou seja, não precisa aumentar a Ayus, né, que a Ayurveda vem nesse sentido, é a sua vitalidade, a sua capacidade de ser, tá? E a reserva de Ayus a gente chama de Ojas. O que é o programa quando deu errado? Quando deu errado, você se sentiu pesada, pode anotar também, que aí são os atributos de Ama. Você se sentiu pesada, ou você se sentiu lerda, desanimada, sem crença na vida e fedida. Eca. Ótimo. O meu ponto fundamental é que as pessoas tenham o máximo de nojo de Ama. Quanto mais nojo tiver de Ama, melhor. Então, a estrutura é sempre assim. Entrou alguma coisa que precisa metabolizar no teu sistema. Aqui está o Agni. Se o Agni funcionou bem, vai para Ojas. Ótimo. Teus tecidos ficam felizes. Se entrou aqui em cima e caiu para o outro lado, significa que aquilo dali não foi bem aproveitado pelos seus tecidos, então os seus tecidos vão estar se apoiando naquele Ojas que tinha antes e vai estar intoxicando, cada vez mais emporcalhando o teu sistema. O que faz cair para o lado errado, vamos chamar assim? Quando Vata, Pitta ou Kapha está descacetado, ok? Bom, então a gente entendeu como é que funciona para ter Ojas. A gente precisa ter Vata, Pitta e Kapha mais ou menos em ordem para que o nosso metabolismo esteja bem. O que isso significa? Ter uma rotina onde a gente tem um mínimo de estabilidade, saber se alimentar de acordo com o nosso perfil metabólico, se é mais tendendo para Pitta, Vata ou Kapha, e saber algumas diretrizes alimentares mais densas, importantes, do tipo, não sair misturando mais de uma gramínea por refeição, ter uma comida só quando você come com fome, estimular a fome para comer, e aí tem os milhões de vídeos anteriores, tá? Mas assim, quando você tem o primeiro sinal de que as coisas não estão bem, o que você faz no Ayurveda? Necessariamente, você para de comer. Essa é a regra mor que resolve a tua vida. Quando o teu metabolismo fala, opa, não estou digerindo, a primeira coisa que você fala é, opa,
escutei, vamos parar de botar mais peso no sistema. Se você estiver comendo orgânico, ayurvédico, super saudável, sem fome, aquele é veneno. Não vai ser metabolizado. É um ciclo vicioso, porque Isso. eu, tipo, como por ansiedade. Isso, então assim... Eu tenho plena noção de Então, o que a gente faz? Faz Nadi Shodhana. A gente precisa ter alternativas para lidar com o teu agravamento de vata sem que você sobrecarregue o teu sistema que não está... Porque aí o que acontece? Gerou mais ama, teu sistema ficou mais instável, no caso vai agravar mais o vata, você vai ficar mais ansiosa, vai precisar mais daquilo, e aí pronto, bola de neve, ok? Como é que você sai da bola de neve para branca de neve, num sentido assim mais simbólico? Você precisa dar um tempo para o teu sistema parar. Se você for ver na natureza, se você tiver esse olhar, você vai ver que tem muitos animais que fazem jejum quando não estão bem. Cachorro, em casa, dá pra ver isso. E comem coisas que fazem eles vomitar também. Isso não dá pra ver tanto com cachorro porque não tem acesso. Mas é comum você ver um bicho quando não tá se sentindo bem comer uma erva que é pra vomitar ou qualquer coisa assim. Porque é pra desintoxicar. O Ayurveda tem esses programas de desintoxicação também. Fazia isso. Mas eu achava que era pra tirar os pelos. Mais ou menos. É porque assim, dentro da perspectiva ayurvédica, a gente razoavelmente tem uma época do ano que a gente vomita. Tem uma época do ano que a gente entra em caganeira. Porque é uma forma do nosso sistema purificar qualquer coisa que está ali. Isso não é necessariamente uma coisa doentia. E aí o Ayurveda pega esse impulso orgânico e transforma isso num programa chamado Panchakarma. Mas tudo bem, calma. Tá lá, tá com os primeiros sinais de intoxicação. Ou seja, tá se sentindo mais pesada do que o normal. Tá se sentindo mais desanimada do que o normal. E tá se sentindo mais fedida do que o normal. Juntou esses três, está com ama. Solução básica, diminui a quantidade de comida e toma gengibre. Pode ser gengibre nessas formas assim de cristalzinho, que é super bom de ter na bolsa, ou fazer a decocção de gengibre. Se quiser fazer uma coisa mais avançada, é gengibre, pimenta do reino e canela, que é uma versão nacional do tricato que seja. São 3 picantes. Tá? Então isso é fundamental. Você no Ayurveda, como tem lá no vídeo do Princípios da Nutrição, só come quando tem fome, e tem fome porque é importante comer. Eu passo 1 hora falando essa frase assim a cada 3 minutos. Porque isso é fundamental no Ayurveda. Se você faz tudo errado e isso você faz certo, tem uma chance de você estar bem. Se você faz todo o resto certo e isso errado, com certeza você no máximo vai estar razoável. Porque depende de metabolismo. Então, primeiro sinal de que a coisa está se sentindo mal-estar, que é o primeiro e segundo estágio de agravamento dos doshas, você tem que parar a forma como você estava se alimentando e dar tempo para o seu Agni digerir ama. Tá? Como é que você sabe que você saiu dessa fase? Você começa a ter fome de uma maneira mais normal, mais nos horários que é para ter, perto do meio-dia e tal, e você passa a ter uma sensação de leveza. Ama é... Então, assim, quando você acorda e se sente... é porque você está cheia de ama. Então, nesses dias, você pode ficar numa boa, só tomando chá de gengibre até meio-dia. Se você é uma pessoa de mais constituição preta como eu, não pode ser só gengibre, tem que ser gengibre com erva doce, qualquer coisa assim. Mas se o muco ou tiver alguma cor de amarelo ou verde, é porque tem pita. Do resto todo pode ficar usando só gengibre, que aquilo dali vai limpando. O gengibre é o digeridor de ama mor do Ayurveda, ok? Por isso que o Ayurveda é tão tarado em gengibre. Aí você não observou esse ponto. Aí você já começou a passar do mal-estar e ter uma sensação de dores, incômodos maiores. Aí você precisa diminuir a quantidade das coisas que você está fazendo. Tudo que é opcional, você tem que descansar. Então o repouso é estritamente necessário quando você falhou na primeira etapa, que você podia ter só, assim, diminuído um pouco o ritmo e não sei o que, e ficar tomando chá de gengibre e respeitando a tua fome. Tá? Então no segundo estágio, onde começa a ter mais dor, significa que o teu sistema está quase doente. Está ali na porta. Se você não respeitar isso, ele vai te deixar doente, pode ter certeza. Seja com agravamento de vata, pita ou kapha. Porque ali ele já está ficando, esse mal-estar que antes era assim, meu metabolismo não está funcionando legal. Depois dor, incômodo, é assim, estou intoxicado. É o teu corpo te avisando. Se você passa desse, as toxinas estão atacando o teu sistema agora, estão se alojando nela, você chama isso de assim, tô doentinha, tô gripadinha, tô com um resfriado, tô não sei o que. Você já abalou a estrutura, mas assim, foi só na porta, tá? Então, nesse segundo estágio, você tem que fazer chá de gengibre com repouso. No terceiro estágio,
aí você já tem que, assim, tomar muito mais cuidado, porque as toxinas já estão começando a se alojar, eles estão começando a virar aliens ali. Eles estão entrando num sistema, alterando as propriedades dele, emburrecendo e chamando mais ama. Como é que isso funciona? A pessoa começa a querer tudo aquilo que faz mal para ela. Então, uma pessoa que já está com insônia, não sei o que e tal, ela cria uma teoria de que ela só dorme durante o dia. Então, ela começa a ficar completamente emburrecida e aquilo dali ela ainda está com algum grau de discernimento, então ela faz todas as auto-mentiras que ela precisa de uma maneira consistente. Então, nesse estado, dificilmente você pode contar só contigo. Você precisa de uma pessoa que meio que fala assim, peraí, isso daí que você está falando, vê se faz sentido mesmo. Porque você consegue ainda se enganar, só que uma outra pessoa consegue meio que, acorda, vai, presta atenção, entendeu? Então, nesse terceiro estágio, já não é mais uma solução caseira. Ou vai ser com um terapeuta, ou com o que quer que seja, que você já vai começar a ter um programa de desintoxicação com uma dieta mais específica, tá? Agora, isso é um ponto. Outro ponto é, sempre que o clima estiver instável, o teu sistema imunológico fica mais prejudicado. Porque clima instável, como é a mudança de época que a gente está, um dia faz sol, outro dia faz um frio incrível, outro dia faz sol, outro dia faz um frio incrível, o nosso sistema fica descacetado, tá? Então, nessas situações, mesmo que você esteja bem, você tem que ficar já ligado. Ficar tomando chá de gengibre, ficar tomando alguns tônicos, por exemplo, no Ayurveda tem o Chyavanprash, tem um monte de coisa que a gente fica tomando quando a gente sabe que, assim, fora da gente o clima já está agravado. Então, a gente precisa, assim, cooperar para que ele não pegue a gente pelo pé, ok? E a mesma coisa, você não está sentindo nenhuma situação assim dessas que eu descrevi, mas você sabe que teu ritmo de trabalho, teu ritmo pessoal deu uma cambalhota, você antes de saber que aquilo dali, você vai checar se aquilo dali rolou ou não de descacetamento no teu sistema, você já por preventivo, você sabe assim, semana que vem vai ser uma semana de trabalho cruel. Aí você já entra num sistema de que você já está com o teu sistema imunológico comprometido. O simples fato de você ficar ansiosa, ou nervosa, ou irritada, ou depressiva, porque semana que vem vai voltar às aulas, que seja, isso já deixa o teu sistema assim, ó, ligadão, assim. Já estou estressado. A gente só vivencia o que está na nossa mente. Então, se a nossa mente já está estressada, nosso sistema fisiológico também fica, tá? Então, basicamente, o fundamental é, quando a gente está num processo de desequilíbrio, o primeiro estado é um simples incômodo, um mal-estar suave. Nessa hora, chá de gengibre ou chá de gengibre com erva doce, dependendo do caso. Segundo momento, aquele incômodo passou a ser um mal-estar consistente. Além desse chazinho ali o tempo todo, você precisa também ficar mais tempo do que você acha que precisa ficar descansando, para o teu corpo conseguir ter espaço para digerir aquela ama que já está sendo formada. Num terceiro momento, onde aquela ama já está atacando mais, você tem que parar tudo, ficar com chá de gengibre e falar assim, preciso de ajuda. Nesse momento já não dou conta sozinho, ok? Ou sozinho, que seja. Depois disso ainda tem mais 3 estágios, mas esses estágios já é o que as pessoas estão indo no médico. Para o Ayurveda, existem 3 etapas de desequilíbrio antes da pessoa fazer o que a gente chama de doença na nossa medicina convencional. Na verdade, no quarto, é quando você vai no médico, ele sabe que você não está bem, ele já não tem mais a capacidade de dizer, vai para casa porque você está só com uma virose, ele já está um pouco preocupado, mas ele ainda não, o exame dele ainda não pega, tá? No quinto é que ele sabe fazer tudo que ele está treinado, mas assim, pro Ayurveda tem 3 etapas que você precisa pular e ficar sem consciência para que você fique doente daquela forma. Então, sabendo essas 3 etapas, tua vida toda fica muito mais fácil. Porque a chance de você fazer um atentado contra o discernimento, que a gente chama de praga pará, que é a causa da doença, sabendo disso fica muito mais difícil. Você está responsável agora e você sabe como lidar. Não é só assim, você está responsável e se dá mal aí. Está responsável e fica ligado. Dá para você resolver. É simples. É super simples. Tá bom? Namastê. Shanti.